Meus amores, agora eu vou soltar o último vídeo e vou soltar o sonho e vou mostrar aqui nas Santas Escrituras, a respeito desse sonho que eu falei para vocês. Ó, o primeiro aqui, que Jesus quer que eu faça. O primeiro versículo eu vou soltar para vocês, ó. Põe a trombeta, ó, preste atenção aqui, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor. Por que que ele vai vir contra a casa do Senhor? Porque ela está em desordem, ela está em pecado contra ele, e Deus está irado com ela. Bora continuar para vocês entenderem do que é que eu estou falando? Por isso que Deus mandou eu botar a trombeta na minha boca e falar com vocês, porque vocês estão com falta com o pai com o nosso pai, o Deus de Israel, e com Jesus Cristo também, ó. Com os dois logo, né? E aí é pior mesmo a sentença. Ó, põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando eu botar a trombeta na minha boca e falar. Eu tô falando, tô me calando não. Ó, põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia. Quem é que virá como águia? Jesus, lá nas nuvens, lá no céu. Ele vai vir e vai ficar lá em cima das nuvens, lá no céu, igual águia. A águia, você vê a águia voando. Então, se ele vai ficar lá em cima no céu, em cima das nuvens. Então, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Tá vendo? Ó? Quebraram a aliança que fizeram com o nosso pai. Esse povo tinha uma aliança com o nosso pai, e eles quebraram. Tá aqui, ó. Transgrediram a minha aliança. Hum? E se rebelaram contra mim. Se rebelaram contra a minha lei. Primeiro, eles quebraram uma aliança. Em segundo, rebelaram contra a lei do meu pai. Meu pai diz uma coisa, eles estão fazendo outra. Então, quebraram uma aliança e se rebelaram contra o meu pai. É isso que eu tenho para dizer para vocês, esse alerta. Eu vou ler só mais um versículo para vocês entenderem. Eles não, eles fizeram rei, mas não por mim. Fizeram rei, mas não por mim. Vocês estão fazendo as coisas sem dar nem definição, meu pai. Segundo, construtoram, constituíram o príncipe. Mas eu não soube. Meu pai já está dizendo que vocês estão fazendo as coisas, mas não estão informando nada do meu pai, não. Vocês estão fazendo por conta própria. Então, continuando, vou continuando. Vou parar, não. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para serem destruídos. Vocês fizeram do ouro da prata de vocês, do ouro de vocês, vocês fizeram o ídolo para vocês mesmos ser destruídos. Por quê? Porque vocês provocaram a ira do meu pai, vocês provocaram a ira do cordeiro, que está bem próximozinho de vir. E então, continuando. Meus amores, pronto, já parei aqui, porque vocês já entenderam esse versículo das Santas Escrituras, né? Então, agora eu vou pro livro que o meu pai quer falar com vocês, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Pronto, já achei. Meus amores, vou soltar dois sonhos e vou soltar esses versículos aqui. Eu vou soltar esse versículo aqui, que é do dia do Senhor. Do dia do Senhor é da vinda de Jesus Cristo. Não vai ser assim de qualquer jeito, não. Vai ser com a trombeta. Preste atenção aí, ó. O dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Chamará ali o valente. Chamará. O que é que Deus vai fazer? Ele vai tirar ele da terra. Vai tirar ele da terra. O dia do Senhor vai tirar ele da terra. Aquele dia será um dia de indignação. As pessoas vão ficar indignadas com o que vai acontecer, com o que Jesus vai fazer. As pessoas vão ficar indignadas. Mas meu pai vai fazer, Jesus também.
Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, e dia de angústia, e dia de alvoroço. Tudo nesse dia da vinda de Jesus. Vocês pensam que vai ser um dia tranquilo? O dia de Jesus vai ser assim. Não vai ser um dia do jeito que vocês querem, não. As coisas nunca funcionou do jeito que o ser humano quer. Funcionam do jeito que o meu Pai quer e Jesus Cristo quer. O Cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Então, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta e dia de alarido. Dia de trombeta, já está dizendo. Então, vai ser um dia de trombeta, um dia de alarido. Alarido, por quê? Muitas pessoas angustiadas, gritando para cima e para baixo. Por causa de quê? Por causa desse dia. Por causa das coisas que vai acontecer nesse dia. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Primeiro, as cidades fortificadas são aquelas cidades famosas, elas ali vão sofrer. As torres altas, elas vão sofrer porque elas vão ter que falar o que está acontecendo. E sem dizer também que elas vão padecer, né, com o que está acontecendo. Então, meus amores, vai ser dia só dia de sofrimento. No dia que eu tiver esse sonho, meu pai mandou eu soltar esse versículo para vocês. Eu vou soltar esse versículo para vocês, mas ainda vou soltar mais. Vou soltar o que fala sobre a costa do mar. Bora lá? Meu pai fala e eu só faço obedecer. Sou uma filha obediente. Sempre eu fui, sempre serei. Nunca me afastarei do Deus de Israel, nem tampouco de Jesus Cristo. O meu cordeiro. Cordeiro lindo, maravilhoso, que eu amo. Jesus de Nazaré, um cordeiro. Cordeiro que não negou de maneira nenhuma que o meu pai pediu a ele. Ele foi por nós até as últimas consequências, mas nos deu vida eterna. Agora cabe a cada um de nós escolher. Então, Meire, nós não temos vida eterna, não? Tem não, só se você escolher. Se você escolher, vocês têm parte com Jesus. Se vocês não escolher, vocês não têm parte com Jesus, não. Se você escolher o sacrifício de Jesus, vocês têm parte com Jesus. Se vocês não escolher, vocês não têm parte com Jesus, não. Tem escrito nas Santas Escrituras. Pronto, já achei. Meus amores, vou soltar agora o sonho para vocês e vou soltar o versículo. Ó, eu sonhei que eu estava chegando numa casa, estava tudo normal. A rua normal, as casas normal, tudo normal. Quando eu entrei dentro de uma casa, meus dois filhos estavam dentro dessa casa. Eu entrei lá, falei com meus dois filhos e saí para fora. Na hora que eu saí para fora, tudo que eu vi estava destruído. Não tinha mais nada em pé, tudo destruído. Não dava nem para ver o que era rua, o que era nada. Era tudo destruído, só destruição. Quando eu olhei para o céu, eu avistei 3 anjos bem próximo de mim, assim, longe de mim, só 4 metros. E eu fiquei como se estivesse caçando Jesus, procurando meu Salvador. Quando eu olho para cima da minha cabeça, ele estava assim, acho que faltando só um palmo para encostar na minha cabeça. Eu vi as sandálias dele de virada para mim, ele estava de frente para mim. E eu vi as sandálias de Jesus e vi as bordas do vestido de Jesus. Aí, meus amores, eu cheguei, né, e disse assim, Jones, vem aqui. Aí o Jones veio. Aí ele foi logo se prostrando nos pés dele. Aí o Davis também veio, foi logo se prostrando nos pés dele. Aí eu peguei, me encostei na parede e disse assim: eu não subi com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí eu olhei pro meu filho que estava no chão, de joelho, perante a ele, eu peguei e disse assim: Jones, agora não há mais tempo. Em piscar de olho ele vai sumir daí. Aí eu tirei a vista do meu filho, comecei a olhar para 2 anjos que ia descendo para a terra, ia descendo 2 anjos para a terra. Um desceu num canto e o outro anjo desceu em outro canto. Esse anjo, ele desceu na terra, né? Já foi logo tocando fogo, uma lavareda de fogo branca. Tocando fogo. Na hora que eu tirar a vista dos anjos, e ó, preste atenção no detalhe que eu vou contar desse sonho. Um desceu num canto, um anjo desceu num canto, assim que ele tocou os pés na terra, foi logo tocando fogo. E o outro também. E um tava no canto, o outro tava no outro canto. Esse tava cheio de mato. Tava cheio de pé de planta, pé de árvore. Tava cheio de pé de árvore. Uns pés de árvore bem sequinho. Seco mesmo, bem seco. Aí eu entendi, depois eu faço esse detalhe para vocês. Os pés de árvore tudo seco e o anjo lá tocando fogo.
Ai, meus amores, quando eu olho a vista pro canto onde eu tava, aquele canto já não existia mais. Só vi destruição. Não via mais aquele canto, não, só via destruição. Quando eu olhava pro céu, eu avistava um homem subindo pro céu. Uma pessoa só, uma pessoa daquela destruição enorme de grande, eu só vi uma pessoa sendo salva. Ele estava subindo pro céu, ele estava de calça, ele estava de blusa, estava subindo ao céu, estava indo ao encontro de Jesus. E eu já estava na porta do ônibus, o ônibus todo amarelo, eu estava na porta desse ônibus. Estava na porta desse ônibus, eu entrei nesse ônibus, né? Quando eu olhei para frente desse ônibus, eu só vi água, muita água, mas era muita água mesmo. E água bem verdinha, igualmente a água do mar, igualmente a água do mar. E quando eu tava dentro desse ônibus, lá na frente tem uma pista. Tinha uma pista que o ônibus ia passar por cima. Lá na frente tinha uma curva e por cima dessa curva tinha uma correnteza. A água estava passando por cima da curva com uma correnteza. E a pista estava suspensa debaixo da água. Ela não estava em cima da água, ela estava embaixo da água. A água passava por cima dela. E era a água do mar, só que era uma água parada, era uma água quieta, bem calmazinha. E o ônibus ia, passava, nós chegávamos lá no canto, e eu dentro desse ônibus eu dizia assim, né, ninguém vai passar ali não, que eu dizia que ninguém ia passar na curva. Nós for passar ali, nós vamos morrer, pode ter certeza, eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E nós passávamos, chegava lá no canto. Quando chegava lá, eu descia do ônibus, o menino descia uma criança, descia o motorista, descia a mulher. Essa criança descia do ônibus, tava passando mal. Eu pegava umas folhinhas verdes, eu via as folhinhas bem verdezinhas na minha mão. Eu fazia um chá para dar essa criança. E o motorista descia do ônibus, né? Assim, tinha uma parede branca, tinha como se fosse uma casa, né? Ali atrás tinha uma janela, tinha uma mesa, tinha umas cadeiras, e aqui era a parede, e o motorista pegava a cadeira, encostava a cadeira na parede, e se sentar, ficava bem à vontade, encostado na parede, sentado na cadeira. E eu pegava, né? E a mulher que desceu do ônibus começava a dar bebida ao motorista, começava a dar bebida ao motorista. E ela bebendo também e dando bebida ao motorista. E eu ficava angustiada, porque eu vi o motorista bebendo e nós parece que ainda ia voltar para aquele canto da destruição. Aí eu fiquei angustiada, eu me acordei, eu dei graças a Deus quando eu me acordei. Aí, meus amores, eu falo esse sonho junto com o outro sonho. Eu vou contar aqui para vocês o outro sonho, ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava numa praia, junto com meus filhos estavam na beirada da água, e eu estava na areia. O mar estava normal, tudo normalzinho, as pessoas na praia, umas tomando banho, outras do lado de fora, outras em pé. E meus filhos lá tomando banho, eu na beirada da areia, assim, né, na beirada da praia. Só que não estava dentro da água, não, estava só na areia. E meus filhos tomando banho lá, né? E de repente o mar começa a recuar, o mar começa a entrar, o mar começa a entrar para dentro, começa a entrar para dentro. Ele entrando para dentro, mostrando aqueles buracos de mar e a água recuando para dentro do mar, ela entrando para dentro do mar. Quando eu vi aquela paredona medonha d'água, bem grande mesmo, eu peguei e disse assim, meu Deus do céu. Eu corri e fui onde estavam meus filhos, assim, bora embora, vocês estão vendo aí? Quando ele voltar, ele vai matar todo mundo, bora embora, bora embora. Aí eu saí com meus filhos, né? Quando eu subi na areia, na hora que eu subi na areia, eu olhei para trás. Na hora que eu olho para trás, eu vi as pessoas tudo normal, tudo quietinho, tudo normal, parece que não tava vendo era nada. Aí eu peguei e disse assim: olha, quando o mar voltar, vai matar todo mundo, não vai sobrar um, bora se embora. E eu fui-me embora, mas meus filhos. Cheguei na minha casa, eu vi um olho bem grande em cima da minha casa. Aí eu me acordei. Aí eu me acordei. Aí, meus amores, eu comparo esse sonho aí, o mar não entrou para dentro, eu comparo esses sonhos é como se fosse o final desse sonho, aquele sonho que eu tive com Jesus, esse último agora, que eu acabei de contar para vocês. Eu conto esse sonho assim, é como se fosse a continuação desse sonho com aquele sonho lá. Porque, meus amores, tem tudo a ver. O mar recuou. Quando o mar voltou, o mar fez aquele estrago todinho e o mar ficou bem quietinho. Aquela água ficou quieta, bem paradinha. Então, aí, meus amores, eu peguei nas Santas Escrituras. Quando eu peguei nas Santas Escrituras, que eu me lembrei desses 2 sonhos que eu sonhei. Nunca vou esquecer esse sonho, nunca. Tem o sonho que eu tive com Jesus, já tá com 18 a 19 anos. Eu nunca me esqueci de nenhum detalhe desse sonho.
me lembro tudinho do meus amores, nunca saiu da minha cabeça. Então, assim, nada que eu sonho com Jesus sai da minha cabeça. E nem tampouco a das coisas dele, né. Então, assim, aí eu tô soltando pra vocês, todo dia eu solto esse sonho, todo dia. Aí, meus amores, quando eu peguei o versículo falando que Deus ainda vai fazer isso, aí que eu me angustiei. Porque ainda além de eu saber que uma revelação é algo que vai acontecer, como Deus disse que a gente é profeta, tem que falar, Deus ainda me mostrou nas Santas Escrituras que essa profecia que Ezequiel falou ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Onde foi que Deus já acabou com a costa do mar? Onde foi que Deus já acabou com a costa do mar? Deus não acabou com a costa do mar ainda não. Em canto nenhum, no país, em país nenhum, Deus não acabou com a costa do mar. Entendeu? Ainda vai acontecer isso aqui. Eu vou ler para vocês, ó. Ezequiel 26, o versículo 16 e o versículo 17. Olha essa destruição que vai vir sobre nós. Agora nesse período, nesse tempo. Nesse meio tempo que Jesus nos deu. Ó, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Você está vendo o que é que meu pai disse aqui, bem com letras claras? Vou ler para vocês, ó. Vou ler de novo, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Então, meus amores, quando eu me lembrei desse sonho, me lembrei dessas duas visões que Jesus me deu, que eu vi isso aqui, aí eu peguei isso assim, meu Deus, já tá próximo de acontecer já. Então, continuando para vocês, ó. E executarei sobre ele grande vingança, com furor, castigo, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tive exercitado a minha vingança sobre eles. Entendeu aí? Continuando aqui, ó, no versículo, vou continuar aqui para vocês no versículo 18, ó. Agora estremecerão as ilhas. Olha, isso aqui vai ser tão grande, mas tão grande, que vai estremecer as ilhas. As ilhas vão sair de canto. Escuta aí esse restante desse versículo, aí, ó. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar. Você está vendo? As ilhas que estão no mar. Turbarão Sião com a tua queda. Então, elas vão tombar, elas vão cair, elas estão lá, elas vão descer para as profundezas, com a queda dessa grande Babilônia que Deus vai derrubar ela por terra agora. Entendeu, meus amores? Ó. Agora eu vou continuar para vocês entenderem. Ó. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te fiquei, peraí, ó. Quando eu te quando eu te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirão. O abismo, meus amores, o abismo é onde os vulcões, eles abrem. Então, Deus vai descer essa Babilônia justamente para lá. Deus vai botar ele por terra. E as águas vão cobrir, as águas vão estar cobertas e Deus está dizendo que nunca mais tirará eles de lá. Então, está aqui tudo escrito nas Santas Escrituras. A queda vai ser tão grande que Deus vai tirar ilha de canto. Mesmo isso já aconteceu? Não, nunca aconteceu isso em canto nenhum no mundo. Vai acontecer agora. Vai acontecer agora e a natureza já tá dando sinal de algo que vai acontecer muito grandioso. Então, mas as pessoas não se arrependem, as pessoas não se voltam para Deus. Mas o que a gente pode fazer? Deus me deu o sonho.
Deus me mostrou nas Santas Escrituras as coisas sobre os sonhos. Então, eu estou soltando para vocês. Agora, cabe vocês entender as Santas Escrituras, ler mais, como Jesus mesmo pediu para vocês. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. Meus amores, entreguei para vocês, e a palavra que eu deixo para vocês é arrependimento. Arrependa, arrependa. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele está irado com a face da terra. Ele está irado com as coisas que acontecem no meio do mundo. Entendeu? Então, meus amores, mas não quer dizer que não há não quer dizer que não há salvação, não. Há salvação. Quando as pessoas procuram meu Pai, Jesus Cristo, com arrependimento de coração, que se volta para Ele. Quando há arrependimento, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus é longânimo em perdoar. Deus também é longânimo em, 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 em ter misericórdia da gente. Então, se as pessoas se arrependessem, se voltassem para Ele, tinha, tinha salvação. Tinha não, tem salvação para aqueles que se arrependem, que Deus é longânimo e tem misericórdia. Então, meus amores, beijo, amo vocês, fui.